Record, ok. Tá muita praia aí, Diego? O Diego tá lá na Espanha. Praia, né? O Gustavo que também, né? Tá na praia. Tá no Guarujá. Ah, lá no Guarujá tá chovendo, hein? Aqui começou agora. Caio, tá chovendo aí também? Aqui também. Lígia também tá chovendo? Israel, João Pessoa, tá chovendo? Sol! E o Levi? Levi tá ali. E a Kátia? Tá chovendo por aí, Kátia? E Gustavo, tá chovendo por aí? Hein, Gustavo? Oi, Gustavo! Tá ouvindo? Alô? Ô, alô, Aqui tá tudo travando. bem? Como Foi mal. vai? Tá passando bem? Tá bem. Tá passando bem. Em Fortaleza. Ó, escreve porque tá ruim. Tá bem. Dá para ouvir. Levi também. Tá no Guarujá, chovendo. Então tá bom. Então, chuva é bênção, né? Que venha por bênção. Agora acho que ele vai. Então vamos lá. Hoje é a última aula de Kashrut. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que estavam aqui presentes, os meninos, principalmente, que as meninas vão continuar comigo, hein? As meninas vão continuar comigo. E se Deus quiser, vamos ter novas turmas aí também. Falem para os meninos que quiserem vir para ano que vem, a gente abre de novo Kashrut. Que quiserem aprender, tá bem-vindo. Oi, Diego, bem-vindo também, está entrando aqui. Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, a aula um pouquinho diferente, com bastante videozinho. Deixa eu só fechar este daqui. Pá, pá. Aí eu abro essa primeira. Deixa eu ver qual que vai ser a primeira. Essa aqui, que vocês já queriam saber na semana passada sobre a Tvilá. A Tvilá é um processo de espiritualizar os nossos utensílios, né? Não tem uma explicação, vamos dizer, concreta do que, porque a Tevilá é necessária nos utensílios. Mas a gente sempre explica que, antigamente, quando se faziam os utensílios, eles eram muito feitos por pessoas que não acreditavam num Deus só. Então, eram idólatras. Então, a gente acredita muito no judaísmo, parece que não, mas é verdade, em energia. Então, como a gente faz ligado, como antigamente, né? Se fazia na mão mesmo, com argila, e trabalhava a terra, e aí a intenção da pessoa de criar aquele tipo de utensílio passava para aquele utensílio, igual a gente vê isso em Yom Kippur, quando a gente, na época do templo, que passava através das mãos no bode, né? Mandava o bode para Azazel, então, para ele espiar os pecados. Então, existe uma energia muito forte e não é falado sobre isso, né? Mas existe bastante dentro do Zohar, da Kabbalah, esse tipo de situação, que a energia ela tem um poder muito grande. Então, como mantivemos esse costume de levar os utensílios para uma água corrente, para que através da água, novamente a água que significa vida, limpeza, pureza, então ela está toda hora corrente, ela nunca é a mesma água, então ela vai limpar aquelas impurezas que ficaram naquele utensílio, ou seja, aquela energia que foi passada para aquele utensílio. Então, até hoje, a gente mantém esse costume de levar todos os utensílios de vidro e de metal, cerâmica. Se for um utensílio assim, muito rústico, que é utilizado comida dentro, por exemplo, de madeira ou algo de plástico, assim, que seja um acrílico muito fino, então também se costuma levar, tá? Mas o que fica mesmo no foco é o vidro, o alumínio, a cerâmica, para levar, dentro da cerâmica está o barro, etc. e tal. Então, para levar num riacho, ou numa cachoeira, ou no mar,
fazer a tevilá, que a gente chama, é a imersão dos utensílios numa mikve, para tirar a impureza. Então, quando não tem mikve, o riacho, a cachoeira e o mar resolvem o nosso problema, né? Então, várias vezes aqui, inclusive aqui em São Paulo, nas mikvaot aqui das sinagogas, eu levava muitos utensílios, fazia esse tipo de trabalho aqui e fazia a tevilá de todos os utensílios da casa das famílias. Então, vou mostrar para vocês, uma vez que eu fui lá na Beit Yaakov e fiz a tevilá dos meus utensílios. Eu vou mostrar para vocês. Tudo bom? Estou de volta com mais uma regrinha básica da cachupa. Hoje eu vou fazer uma tevilá com o apoio das panelas meridionais. O que é uma tevilá? Tevilá é a imersão de utensílios de vidro, metal, porcelana e cerâmica numa mikve. Essa mikve, ela contém água de chuva e água corrente. Tem as medidas certinhas que tem que fazer. É uma mitzvah muito importante fazer uma tevilá. Vamos lá? Então vamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu ve'mitzvotav v'tzivanu al tevilat keilim. Nós temos o costume de mergulhar 3 vezes cada utensílio. Vou mostrar para vocês como é feito aqui a mikve. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado com mais essa regrinha. Até a próxima, gente. Beijo! Então, não deu para ouvir muito, né? Eu acho que está bem baixo, mas deu para entender mais ou menos como funciona. 3 mergulhos, de um lado, do outro. Ali eu estava com uma panela de cerâmica, de alumínio e a tampa de vidro. Tá bom? Deu para ouvir bem? Então tá bom. Para mim que está bem baixinho. Não consigo agora. Não consigo. Vou passar o outro vídeo. Um minutinho. Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui. Ok. Vou passar esse aqui. A gente assistiu aqui em casa a Galá. Vou mostrar uma rapidinho. Vocês já viram? Água fria de metais. Ah, tem um aqui. Por favor, gente. E desculpa aí, pessoal. Vamos passar de novo. E ó, com esse cabo de plástico, não tem problema nenhum, pode cacheirizar. Deixa que ele esteja bem limpinho. E aí vamos cacheirizar ele na água quente e jogar na água fria. É caché. Você pode usar ele tanto para casa. Esse aqui também a gente fez juntos aqui em casa, vocês viram, né? Cacheirizando numa panela, não esquecendo de estar sempre a água fervendo, borbulhando, colocando na água fria. Na hora que ela ficou morninha, você já tem que mudar a água fria, porque ela tem que estar bem fria mesmo, tá? Por exemplo, no Nordeste é bom colocar gelo até, porque a água fria é meia quente. Então, é bom botar gelo para deixar ela fria mesmo, tá bom? Muito importante isso. Ok? A outra, o outro videozinho, deixa eu ver qual vai ser. Assim, vamos lá. O outro, na prática, a gente vai peneirar a farinha. Por que eu preciso peneirar a farinha? Porque é proibido comer tolaim. Tolaim são lesmas, mosquitinhos, bichinhos, baratinhas, né? Então, para que não haja esse tipo de inseto dentro do nosso alimento, a gente peneira a farinha, verifica o arroz, o feijão, as leguminosas em geral. Os legumes a gente lava um pouquinho, uma esponjinha, um pouco com uma gota de sabão para tirar bem os agrotóxicos e também se tiver algum bichinho. Sempre corta a primeira parte da tampa, por exemplo, de um pimentão,
corta junto com a parte do pimentão, um pedacinho, não só a tampa, para sempre tirar junto os bichinhos para não ficar impregnado no alimento, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês peneirando uma farinha. Essa peneira que eu vou mostrar para vocês é uma peneira diferente, que ela é muito, muito fininha e muito trançadinha. Então, se você for fazer com uma peneira normal, tipo uma peneira de coar leite, então a gente pede para quando você for bater na peneira, não bater muito forte para não cair tudo. E aí, devagarinho, fazendo isso, para no fundo ficar realmente o necessário. Porque é difícil achar essa peneira, que é uma peneira, essa eu trouxe de Israel, ainda mais era uma peneira elétrica, é mais fácil, né? Na mão era mais complicado. Mas se acha, acho que na Sefer vende, é um pouco mais cara, mas não tem problema se você fizer na peneira que tentar que a redinha dela seja bem fininha, assim, bem grudadinha, tá? E não que seja aberta. Porque se for aberta não adianta nada. Tem que ser bem fininho. Eu vou mostrar para vocês esse daqui. Peneiradinha, bem bacana. Sabe para que isso aqui? Para o falafel que você vai comer. Essa é para fazer a pita do falafel. Se Deus quiser, em Hanukkah, dia 22, vem comer esse falafel delicioso aqui, nessa pita maravilhosa, caseira, especial para você. Aí, ó, farinha branquinha, peneiradinha, sem nenhum tolaí. E não é uma peneira comum não, ó. Mostra aqui a peneira como é, ó. É uma peneira especial, para não passar nada, nadinha. Nenhum tolato, nenhum bichinho. Vem? Pessoal, aqui, ó, bichinho da farinha, por isso tem que peneirar. Olha só aqui, interessante. Por isso a importância de peneirar, tá, gente? Isso estava na farinha de trigo. Viram a quantidade de bichinho que tinha na farinha? Não dá nem para acreditar, né, que tem isso, mas tem. Então, por isso a peneira é tão importante, o máximo cuidado que a gente tem que ter com a alimentação, né? Então, esse é outro. Deixa eu ver qual que é o próximo. Qual que é o outro? Ah, sim. Vamos lá. Outra coisa muito importante, verificação de verduras, que são as folhas, né? Então, a gente costuma deixar sempre de molho numa bacia por 5 minutos, com 3 gotinhas. 3, tá, gente? Não é um detergente inteiro, não. 3 gotinhas para 1 litro de água, de detergente, e aí imerge todas as folhas, salsinha, cebolinha, coentro, alface, repolho, tudo isso tem que ser feito. Brócolis a gente tem problema, então a gente costuma pegar o brócolis congelado, tá? Porque aí já não tem mais forma, já não tem mais gosto, já não tem mais nada o bichinho que estiver lá. Então, normalmente se compra o brócolis congelado. E cozinha ele, tenta não cozinhar no vapor, cozinha mesmo na água e tirar a primeira água e aí poder utilizar ele, tá bom? Então, o brócolis tem esse problema, o couve-flor, mesma coisa, tem mais problema ainda que o brócolis, a couve-flor, por questão dos tolaim, mas emergir a sua folhinha por 5 minutos, 3 gotinhas de detergente, ou tem um produto que se chama hidro alguma coisa, que eu não lembro o nome, hidroclorífero, uma coisa assim. É isso mesmo, hipoclorito, Levi, obrigado. Hipoclorito, e vende em qualquer, não sei se aí vende na Espanha, mas vende aqui em São Paulo, assim, qualquer supermercado você encontra isso, eu não sei nos outros lugares aí se encontra. Mas se não tiver, pode usar o detergente, tá? 3 gotinhas, não é o detergente inteiro. Nem como é que é o nome daquilo lá? Água sanitária. Também não, tá bom? Não é para usar água sanitária, é só o detergente. A gente joga água sanitária e não é para jogar água sanitária. Tem de tudo. Vamos lá. É só, a gente está aqui verificando as folhinhas. E mais uma vez a gente encontra aqui, ó, um tolato. Ai, minhoquinha tá andando, socorro. Dá pra ver? Minhoquinha na folhinha.
deixa de molho. Aqui 5 minutinhos, 10 se o que quiser, com 3 gotinhas de detergente ou aquele produto que tem um cloro específico para isso também. Também com vinagre pode colocar, tá bom? E aí a gente verifica na luz, depois que tá feito a inspeção, ó, não tem nada. E aí a gente traz pra cá, olha quanto a gente já inspecionou. É isso aí, não deixe de inspecionar as suas verduras. Então, também dá para usar vinagre. Ainda bem que eu vi o vídeo, eu esqueci. O vinagre também dá para botar, também é pouquinho, 3 gotinhas de vinagre, não precisa mais que isso não, tá, gente? Não estraga toda a sua folhagem. Normalmente, quando eu faço isso, eu tiro o dia de domingo, por exemplo, para limpar arroz, feijão, farinha, os legumes, as verduras, e eu congelo. E aí, eu uso o mês inteiro, não tem problema. Se eu não for congelar, por exemplo, feijão, arroz, que não, ele fica congelado, mas ele dá para utilizar ele facilmente, se eu vou deixar num vidro, então por uma semana só que dura, tá? Eu tenho que verificar de novo. Uma vez por semana eu tenho que verificar novamente, porque pode ser que dê o bichinho, tá? Depende muito. Então, todo cuidado que a gente tem com a alimentação é mais ou menos isso. Alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente viu agora? Tá tranquilo? Pode falar, Kátia. Vou abrir seu microfone aqui, senão você abre aí. Pode abrir. Pode abrir, Kátia. Isso, maravilha. Tá aberto? Tá ouvindo? Pode falar. É que tá travando aqui. Então, a minha pergunta é o seguinte, em relação a Tevilá, né, dos utensílios. Sim. Então, aqui em casa, a gente usa água de poço artesiano, é uma água natural. E como eu não tenho como fazer, poderia fazer de alguma forma com essa água? Mas essa água, ela é parada? Não, é poço artesiano, ela vem da terra mesmo, ela não passa por nenhum tratamento, é água potável. Não é questão disso. Ela fica se renovando sozinha ou ela fica ali parada? Não, ela se renova sim, porque a gente enche, né, o reservatório da caixa, mas eu posso tirar direto do poço, né? O poço vai minando água, né? Porque é nascente. É na nascente, então? Sim. Então, na nascente pode. Nascente pode. Não pode estar no poço parado, por exemplo. Mesmo que ela venha, você vai utilizar. Eu entendi. Você pode tirar ela do poço e essa água que você tirar, você vai utilizar para fazer Tevilá. É isso? Sim, é. Okay. A gente liga a bomba e a bomba puxa essa água do poço, né? E o poço enche novamente, assim, ele vai... Pode ser. O que não pode é você usar ela dentro do poço. Você vai ter que tirar a água do poço para fazer isso, tá? Eu não posso utilizar o quê? Dentro do poço. Colocar dentro, botar o tecido dentro da cestinha, descer até embaixo. Ah, sim. Não pode. Porque é poço. Ah, sim. Não, nem tem como. Mas eu já falo para não nem vir a ideia. Entendeu? Não precisa. Nem tem como, são 24 metros. Põe numa bacia, uma balde grande ou numa banheira grande, e aí dá para mergulhar os utensílios. Tá ok. Tá bom? Sem problema nenhum. Tá bom. Deixa eu ver aqui outro. Qual que a gente vai ver aqui hoje? Mais um que falta. Ah, sim, esse é muito legal. Esse é o último dos vídeos. Esse tudo está lá no... Acho que está no História Judaica mesmo. Ou no Jaque Kasher. Na página Jaque Kasher tem esse vídeo. Dando continuidade à nossa comida do dia a dia, nós já fizemos o feijão. Hoje eu vou fazer o arroz. Para o nosso arroz ser kasher, ele não pode ter tolaim. O que são tolaim? Tolaim são lesmas, ou larvas, ou insetos. Então, a gente tem o costume
sefaradi de verificar 3 vezes o arroz. Então, como demora um pouquinho, nós sentamos uma tarde, coloca aqui os 5 quilos de arroz, cata tudo as 3 vezes e congela. E conforme a necessidade, a gente vai tirando do dia a dia e vai comendo, tá? Então, eu vou fazer aqui um pouquinho para você ver e depois eu levo lá pra gente fazer ele na panela. Então, a gente abre bem, sempre é bom estar num lugar limpo, tá? Com bastante luz, óculos se você usa, e verifica, ó. Aqui não tem nada, vai verificando. E assim, 3 vezes. Verificou? Coloco aqui novamente e verifico de novo, tá bom? Então, vamos lá dar o processo, a lavagem do arroz. Então, dando continuidade ao nosso arroz, agora a gente vai lavar ele. Nós catamos 3 vezes, conforme eu mostrei antes. E aí é bom você ter uma peneira que tenha pouquinho furo. Você vai colocar o seu arroz na peneira e vamos lavar ele, tá? Uma boa lavada para tirar um pouco dessa goma. Tá bem verificado, você sabe que não tem bichinho. Depois que eu lavei, tirei bastante essa goma aqui dele. E quando eu tiro a goma, dá para ele ficar mais soltinho. Eu venho, deixo ele aqui escorrendo. Enquanto ele está escorrendo, eu vou aqui preparar. Acho que todo mundo sabe fazer arroz, né, gente? Bom, eu ia fazer o arroz ali. Então, verificar o arroz 3 vezes sefaradi, verifica 3 vezes. Arroz, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, todos os grãos, a gente verifica 3 vezes. E aí, como eu falei para vocês, eu verifico várias, assim, essas 3 vezes e vários quilos e congelo, deixo lá no freezer e vou usando. Deixa eu ver aqui. Os utensílios novos, recém-comprados, que ainda não foram utilizados, precisa fazer tvilá? Sim. Tvilá sempre vai fazer. Não tem a ver com agalá. A agalá só vai ser feita quando precisar cacherizar, porque houve um contato com a carne ou com o leite numa panela, que era de carne de leite, e ela ficou proibida. Aí eu preciso fazer a agalá. Agora, a tevilá, eu preciso fazer em todos os meus utensílios, desde que seja de alumínio, bronze, ouro e etc. e tal, cerâmica, barro, que mais? Marfim, porcelana. Então, todos esses utensílios precisam fazer. Não, é uma vez só. É uma vez para a vida inteira. Tevilá é uma vez só. Entendeu? Não se faz várias vezes, não. Uma vez só se faz a tevilá e está feito para sempre. Tá? A cacheirização de agalá, que é a imersão, a esterilização dos nossos utensílios, quando houver uma proibição de estar carne e leite no mesmo utensílio, aí o nome disso é agalá. E aí precisa ser feito várias vezes que for necessário ser feito para cacheirizar. Agora, a tevilá, uma vez a gente faz a brahá, mergulha 3 vezes, cada lado, porque você vai encostar, e está feito, não precisa nunca mais fazer, tá? Utensílios de plástico não faz, de acrílico não faz, só se for um acrílico muito chique, muito caro, que hoje tem muito utensílio que é usado como acrílico e não de vidro, né? Ainda mais com criança e tudo, desculpa. Então, normalmente, se for uma saladeira muito chique, bababá, aí leva na tefilá para fazer, tá bom? E agora eu vou fazer com vocês o resumão da nossa aula, que a gente viu aqui. Vou compartilhar com vocês o nosso resumão e depois eu vou colocar lá no grupo para a gente o resumão desta aula de kashrut. E qualquer dificuldade que vocês tiverem, qualquer problema que vocês tiverem, estou à disposição, mandar, pode escrever, pode ligar, pode falar. Ligar é mais complicado, quase não atendo, mas no WhatsApp mesmo respondendo. E 200 mil mensagens por dia, ó, vou mostrar para vocês aqui o que eu tenho. Só de eu estar aqui, esse tempinho com vocês aqui, é uma loucura. Então, às vezes eu não vejo, então eu volto. Se eu demorar um pouquinho é por causa disso, tá bom? Eu peço desculpa de antemão para vocês, se alguém tiver algum problema e eu não ver, é mais ou menos por causa disso. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês essa parte aqui, que é o resumão de tudo que a gente aprendeu, tá? A gente viu
agora sobre as verduras, como verificar, né? A gente viu lavar bem as verduras para tirar os tolaim. E onde está escrito que a gente viu? Olá. Oi? Meu nome é Israel. Me diz uma coisa, amigo. Teria possibilidade de ir para ali na Encara? Consigo Não? botar aí. Rapaz. Israel! Israel! É porque eu esqueci de botar para lá. Pera. Israel, tá aí? Bom, a gente vai ouvir ele falar de novo. Tudo bem. Vamos lá. Então, aonde que a gente viu, a gente aprendeu que não pode comer tolaim no processo das verificações? No Sefer Vaikra, no Levíticos 11, proibição de ingerir animais impuros, incluindo os insetos e tolaim, gusanos e etc. E tal. Né? Existe a verificação minuciosa de repolho, selga, couves, como a gente viu, como verificar, eu mostrei para vocês, debulhar as folhas, né? Desanexar as folhas e colocar e fazer do jeito que a gente mostrou lá, botar de molho para tirar todos os tolaim. Tá aqui isso tudo os astevilot que a gente viu e o resumão de hoje da aula de kashrut, que é proibido comer a carne de animais que não seja ao mesmo tempo ruminante com casco fendido, como por exemplo porco, coelho e lebre que a gente viu. Comer peixe sem escama nem nadadeira dorsal, como cação, bagre, enguia, peixe-espada, etc. Tem uma lista lá de peixes que a gente viu. Comer frutos do mar e molusco, não faz parte da dieta kasher, nem camarão, nem caranguejo, lagosta, polvo, lulo. Apesar que hoje em Israel, não chegou ainda aqui não, mas vai chegar. O pessoal faz lá estilo de camarão, de caranguejo, na forma de caranguejo, na forma de camarão, kasher, como com peixe e aromas artificiais de camarão. Olha que loucura! Isso já está sendo vendido em Israel. Kasher pode ser comido sem problema nenhum. Não é, obviamente, o camarão e não é, obviamente, o caranguejo. É só um clone, sem ser ele mesmo, mas é um tipo, né? Então, bem interessante que o pessoal procura, tem essa procura, essa vontade de ficar, de querer comer e ver como é que é um camarão. Então, para não ficar só na vontade, o pessoal criou o estilo camarão e caranguejo. Então, comer seres que rastejam sobre o seu ventre, répteis, etc., como pererecas, sapos, etc. e tal, também. Consumir carne de animal, isso tudo é proibido, né? Morto por causas naturais ou carnívoras, ou vítimas de morte violenta, beber sangue de animal, isso tudo é proibido. Vamos lá. Aqui. Consumir leite após carne, prazo de espera de um para outro, muito importante esse assunto. Normalmente tem vários posquim, então de 1 a 6 horas, de 3 a 6 horas, o que normalmente a maioria faz. Mas existe posquim que fala de 1 hora, ou seja, se eu comi carne, eu posso ingerir leite só depois de 3 horas ou 6 horas, depende de cada um. Se eu ingerir leite, para sefaradi, não precisa esperar nada para comer carne, tá bom? Nem lavar a boca, nem comer o miolo de pão, não tem necessidade. Mas se quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum dessa diferença. Então, o problema é carne, o horário de quando eu como a carne, e aí eu tenho que esperar de 3 a 6 horas. Depende de cada um, tá bom? E tem posquim que a gente não segue, que vai falar 1 hora, tá bom também. E tem posquim que vão falar que se a pessoa dormiu e ela sonhou e ela babou e ela acordou 5 minutos depois que ela deu aquele sono profundo, ela já pode ingerir leite. Então, você tem de tudo dentro da Lahá e a gente segue a que a maioria faz, que é de 3 a 6 horas. Tá bom? Para ingerir carne para leite. E leite para carne, não tem necessidade de esperar nada. Se quiser esperar, fica à vontade. Também não tem proibição. Sefaradi, hein? Permitido. Vamos para os permitidos.
Permitido comer carne de animais ruminantes e com casco fendido, né? Como bovinos, caprinos. Esses animais devem ter sido abatidos de acordo com as normas de Kashrut, por um chorreto e umas guias, sempre em 2. Entre outros, diz que a faca perfeitamente asseada, verificação do esôfago, das artérias e tudo da veia jugular, como é que tem que ser tirada. Após esse processo, tirar o sangue, verificar as vísceras, pulmão, coração. Se tiver tudo ok, bora para salgar a carne e transformar ela pronta para consumo. É assim que é o processo. Comer peixe que possui escama e barbatana, né? Ou nadadeiras, atum, bacalhau, barbatana, carpa, dourada, lambari, etc. E tal, tem um monte de peixe aí. Comer aves domésticas como galinha, pato, peru, ganso, codorna, permitido desde que o abate seja kasher, ou seja, feito por uma guia. Não tem necessidade desse abate das aves ter um masguia por perto, ou um chorreto, ou pode fazer o chorreto, ou pode fazer o masguia, porque o masguia também sabe as leis, se ele souber fazer as fritar, ele também pode fazer, não precisa um do outro por ser árabe. O que precisa estar junto é com quando for bater boi, carneiro, bode, aí precisa estar junto, tá? Misturar produtos parves, o que não tem inerente oriundo de carne ou de leite com a própria carne ou leite, né? Ou seja, leite de soja, leite de coco, leite de amêndoa para comer junto com carne ou com frango, pode. Ingerir vegetais, fruta, grãos, cereais, mas há que se ter cuidado com os insetos e vermes, que a gente viu isso, né? Por isso, esses alimentos devem ser meticulosamente supervisionados, a inspeção chega a ser feita em mesas de luz, retirar qualquer impureza, rastros de caminhos percorridos de algum inseto. Permitido, depois de beber leite, permitido ingerir carne, que a gente falou. Kosher, kasher é cuidar da sua alma e cuidar do seu corpo. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta até aqui. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não? Eu tenho. Oba! Eu tenho. Adoro dúvidas. Chama a dona Jaque. Tudo bom? Fala aí, pode falar, Israel. Dona Jaque, sobre a Tevilá, quando é necessário fazer a Tevilá dos utensílios? Quando a gente compra uma nova panela, um novo utensílio, prato, também, é necessário fazer isso? Sim. E também os que você já tem em casa. Ah, se legal. você ainda não fez em casa, se você não fez com o que você tem em casa, é bom fazer. Não é uma coisa de urgência, entendeu? Tem que fazer, porque senão eu vou comer na impureza. Não. Por quê? Porque hoje a maioria dos nossos utensílios é feita em fábrica. Então, normalmente, quem vai fazer não está pensando em idolatria. Oh, meu Deus, vou fazer para fazer, não sei. Não. Entendeu? O problema era quando era feito à mão, e aí tinha o processo todo. A gente pede para tomar cuidado muito com utensílios de cerâmica, que é feito, que a gente compra assim, em lojas manuais, etc. e tal. Ou tem gente que, por exemplo, entra numa casa de umbanda, não sabe que é casa de umbanda, às vezes não está escrito, e compra uma cumbuca para fazer uma feijoada e colocar na feijoada, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado e tal. Não é proibido, mas a gente sabe que aquela casa não é uma casa interessante para comprar uma cumbuca de feijoada, porque ali a intenção é para idolatria, né? Então, não costumamos comprar nesses lugares. Mas, se caso comprou etc e tal, pode fazer a tevilá nela e se não comeu, se ela ainda é kasher e tudo, não absorveu algum alimento proibido, pode utilizar. Tá bom? Deixa eu ver que teve alguma pergunta aqui no chat. Sim, a Kátia. Intervalo de 3 a 6 horas serve para frango também. Frango também. Mesmo que o frango ele entra como derabanan, lei derabanan e não deoraita, para não ter marloquet, para não ter confusão, melhor mantiveram o frango e a carne. Tá? Seja ela de boi, seja ela de carneiro, seja ela de bode. O peixe é parve, então não tem problema nenhum. Posso tanto um ou outro, inclusive fazer com leite, que não tem problema também. Tá bom? Vamos ali no chat. Aqui. É importante nas práticas judaicas se alimentar apenas de comida kasher, que em hebraico significa apropriado, adequado. Que mais? Os alimentos não nutrem apenas o corpo, mas a alma. Acreditamos que a energia divina no alimento é a verdadeira fonte dessa capacidade de sustentar e nutrir o corpo. A comida kasher não é um tipo específico como a italiana e francesa,
pois os judeus vieram de várias partes do mundo, aqui, e kashrut se refere aos preceitos que se devem ser seguidos durante seu preparo. A partir daí, o cardápio pode ir dos alimentos tradicionais da culinária judaica, como pratos típicos brasileiro, árabe, japonês, etc. e tal, como também das regras básicas da kashrut, né? Muito da culinária kasher é trazida da referência dos costumes sefaradi, Oriente Médio, Espanha e Portugal, Ashkenazi, Europa Oriental, Europa Ocidental, e assim a gente vai adequando a nossa alimentação. Certo? Vamos ver aqui mais. Não misturar o leite com seus derivados, a carne pode estar escrito na Torá, né? Deus ordena ao povo, em Shemot, não cozinharás o bezerro do leite da sua mãe, e a gente viu que isso é um princípio, né? De não consumir aquele que te dá a vida. Então, você vai não ter akarat atov, que é reconhecer o bem que esse ser deu para você, a vida. Então, o nome disso é akarat atov, reconhecer o bem que o outro fez para você. Então, o princípio do kashrut é não misturar a mãe e o filhote, tá? O que vai dar vida para ele, que é de onde vem a vida. Beleza? E aqui é proibido comer mistura cozida de carne, né? E carne e leite não podem nem ser cozidos juntos, como a gente viu, o basicão, resumão. Quando se fala no misturar carne e leite, os judeus praticamente separam panela, talheres, louça, pia, para se puder separar a pia, melhor ainda, né? Consumir peixes, a gente viu com escama e barbatana, em Deuteronômio 14, comereis tudo que há nas águas, tudo que barbatana não escama, comereis, e tudo que não tem barbatana e escama, não comereis, impuro é para vós. Leite, todo tipo de leite, a gente viu que são derivados, são halavi, manteiga, iogurte coalhado e todos os tipos de queijo, né? E mesmo que tenha uma pequena quantidade de produto lácteos dentro de um alimento, ele é considerado leite, tá? Halavi, que a gente sabe. Então, é importante ter um forno separado para assar ou tostar alimentos de leite. Parve, frutas, vegetais, cereais, todos os alimentos que crescem na terra são parve. Os peixes são parves, ovos são parves, tá bom? A gente viu, cacherizar a cozinha. O libun, que a gente viu é quando a gente for cacherizar um mármore, a gente tem que pôr junto uma pedra quente ou um metal quente, lembra que eu falei? Sempre é bom estar alguém fazendo junto com a gente. Ele chama isso de libun, tá? Que é o incandescente. Tem que estar incandescente para cacherizar um mármore, que é a coisa mais difícil que tem para cacherizar. Então, mesmo que eu fiz o libun, a gente costuma colocar uma tábua em cima, um prato em cima, para não colocar a mesma panela que eu cozinhei leite e carne nesse mesmo mármore, tá bom? Põe um descanso embaixo, etc. E tal. Aqui, o que mais? A gente viu a galá, a esterilização, né? Tudo e qualquer tecido previamente usado com alimento não kasher necessita da cacherização. Todo o necessário cacheiração dos utensílios usados durante o ano de peça, por exemplo, a gente, todo aquele talheres de metal, eu quero usar ela em peça, eu posso usar ela em peça, não tem problema nenhum, desde que eu cacherize todo meus talheres. E aí todo o meu talher de alumínio, metal, ou ferro, bronze, ouro e etc. e tal, eu posso cacherizar e usar para peça, não preciso comprar um novo. Agora, se a minha... Tem gente que não gosta se o seu utensílio ele tem plástico em cima, então tem gente que não usa para peça e aí compra o de peça, tá bom? Tem gente, mas fica super a critério. Deixa eu ver aqui que pergunta. Leite vegetal não tem esse problema? Não, nenhum. Leite vegetal você pode comer com carne, você pode comer com frango, com peixe, sem problema nenhum. Diego, quer fazer uma pergunta? Diego, vamos lá. Bonite, bater uma dúvida aqui sobre os tolaim, certo? No caso, eu fiz a verificação 3 vezes e quando eu fui botar para lavar, no caso arroz, feijão, apareceu um lá, ou uns, né? No caso, nesse caso, se eu achar na hora da lavagem, eu rejeito o arroz ou eu lavo o arroz novamente? Você vai colocar esse arroz numa bacia, você vai colocar água, vai cobrir ele com água, e aí você vai lavar ele dentro dessa água, com essa bacia, e vai esperar subir os bichinhos que tiverem
ainda nesse arroz. Assim que subiu, se você vê que a quantidade de bichinho é maior do que a quantidade de arroz, então você não pode comer esse arroz. Mas, se você viu que nesse arroz a quantidade de bichinho é menos do que o arroz, então você pode tirar os bichinhos e lavar de novo esse arroz e consumir o arroz. Tá bom? Porque normalmente quando o arroz está cheio assim de bichinho é porque passou da validade. E aí ele brota ali aqueles bichinhos pretos, aquelas baratinhas do próprio arroz. Tá bom? Uhum. Por exemplo, tem goiaba que tem a própria minhoca dela. Não é que entrou uma minhoca fora. Ela nasce com a própria minhoca. Tem goiaba que ela não tem problema. Essa minhoca pode comer. Mas não é falado isso. Então a gente fala, tira tudo, joga fora. Porque vai comer a minhoca. Entendeu? É nojento. Mas não tem problema de comer essa minhoca, porque não é uma minhoca de fora. Se veio uma minhoca de fora, aí você não pode comer, você tem que tirar toda a parte e jogar fora a parte da minhoca. Mas se nasceu na goiaba, você pode comer a minhoca. Tem essa regra, mas a gente não fala, mas já falei aqui. Essa parte eu removia ela e removi a parte que tinha ela. Não sobrou nada da goiaba. É. Principalmente goiaba. Goiaba é um problema sério. Figo também, né? Figo tem problema também. Quando vai abrir o figo, tem que abrir o figo, verificar bem se não tem minhoquinha. Se é a minhoquinha do próprio figo, não tem problema, pode comer. Mas se é a minhoquinha de fora, é melhor tirar. Eu tiro, nem como. Tá? Se verifica sempre na luz. Damasco também, essas frutas secas também se verifica, tâmara, tudo isso se verifica para ver se não tem minhoquinha. E aí tira a minhoquinha e consome. No caso, amendoim também entra nisso aí, né, Rabanite? Na verificação também, amendoim? Amendoim também. Amendoim, você não precisa botar ali de molho. Por quê? Porque você vai assar ele, vai para o fogo. Então, quando vai assar e vai para o fogo, você perde a forma e o gosto. Então, se você, por acaso, comeu um amendoim que tinha um bichinho dentro, uma minhoquinha dentro, vai ficar amargo a sua boca, vai ficar bem... a sua boca vai ficar formigando um pouquinho, que é o que acontece, e aquele bichinho não foi bem torrado. E aí o ideal é você não engolir aquilo ali e jogar fora. É o ideal. Mas se aconteceu que você engoliu, ficou formigou e não sei o quê, tá ok. Bola para frente, segue a vida. Tá certo. Sem problema. Obrigado. Tá bom? Isso no caju, no amendoim, avelã, aqueles outros... Agora, nas festas, né, que tem aí, as festas de Natal, tem um monte de essas frutas secas, essas frutas assim, essas coisas. Então, tomar muito cuidado também. Tá bom? Uva passa também, coloca de molho para tirar o excesso de bichinho que tem, uva passa branca, uva passa preta. Tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Obrigado, Rabanite. Imagina, de nada. Aqui tem um ECA do Levi. Bom, então é isso, pessoal. Eu acho que deu para dar uma introduçãozinha aí do que é alimentação kasher, da importância do kashrut. O povo judeu guarda essa regra aí com bastante afinco. Tem muito judeu que não conhece as leis de kashrut, não teve oportunidade de conhecer, nasceu na diáspora, nasceu em casas que não se cumprem, então não conhece. Então, obrigada, Levi, pelo carinho. Façam a propaganda, falem para os amigos e qualquer coisa que vocês tiverem. Obrigada, Caio, querido. Se vocês tiverem aí de dúvidas, estou à disposição sempre que precisar. Acabou. Gratidão, gratidão. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach. Vocês tenham muita luz, muito sucesso, muitas bênçãos, saúde, principalmente, se Deus quiser, que todo mundo passe logo essa pandemia e que a gente possa seguir nossa vida mais tranquilo, né? Gratidão, brigadão, brigadão. E Hanukkah Sameach, 8ª vela hoje, muita luz, graças a Deus. Um grande beijo, fiquem com Deus, tudo de bom. Hanukkah Sameach aí, Diego, para vocês aí na Espanha. Fica com Deus. Tchau.